Acho que agora foi. Perfeito, gente. Boa noite a todos nós. Desejo um excelente debate a todo mundo aqui. Meu nome é Gabriel Estaves, eu sou da Universidade Federal do Paraná, do Grupo de Estudos em Debate. Estarei julgando vocês nessa rodada, serei o chair dessa grande final. Gostaria de parabenizar todos os debatedores que aqui chegaram, as duas equipes que batalharam firmemente nessa competição, uma competição de alta excelência, e que aqui chegaram nessa final. E é isso. Boa sorte a todos vocês. Eu gostaria de quebrar um pouco o protocolo para dizer que essa é a primeira vez que eu estou sendo chair numa grande final. Então, esse realmente é um acontecimento bem bacana na minha vida. E eu fico muito feliz que isso está acontecendo. Então, é isso. Muito obrigado a toda a organização pela possibilidade. É isso. Muito obrigado de verdade. Bom, para esse excelente debate, nós teremos excelentes juízes que também estarão julgando comigo. Então, quem estará também compondo esse painel será a nossa grande Kali Peixoto, nosso grande Felipe Umeno, nosso grande Vitor Cesário e o nosso grande Vitor Legaspari. Se puderem se apresentar rapidinho cada um. Oi, gente, meu nome é Kelly Peixoto, sou da Sociedade de Debates da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, e vou ser panelista junto com o Stabs. Fala pessoal, eu sou o Felipe. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde a todos. Sou o Vitor Cesário, da Universidade de Harvard. É um prazer jogar essa final. Perfeito. Então, somente lembrando para essa gravação que as posições elas são sorteadas e podem não necessariamente refletir a opinião de cada um dos debatedores. E gostaria de pedir também para que algum dos meus wings, por gentileza, conte o tempo no chat, para também controle dos debatedores. Mas, principalmente, a gente recomenda que vocês utilizem cronômetros e, se o tempo for esquecido de ser colocado no chat, é responsabilidade do debatedor ter o seu tempo contado também. Sem mais delongas, gostaria então de reconhecer nessa grande final o nosso primeiro-ministro, fica reconhecido pelo tempo de até 8 minutos. Gigi. Oi, queridos. Eu vou checar se vocês estão todos me escutando, por favor. Eu estou no meu celular, então é um pouco inusitado para mim. Muito obrigado. Gente, para fins de... Eu sempre odeio não aparecer na câmera quando as coisas são gravadas, mas eu realmente estou sem o laptop, então eu estou condenado ao celular. Mas vai dar tudo certo. Quero agradecer muito a todo mundo que organizou o campeonato, vocês são sensacionais, foi super divertido. É um modelo que eu não estou habituado a debater, mas foi super gostoso debater no modelo schools. Eu quero agradecer muito a CFRJ, eu acabei de sair de uma outra final com eles, o pessoal que está aqui, muitos deles que eu disputei contra, eles são sensacionais, e pela primeira vez a gente teve uma final sem CFRJ, muito bom trabalhar com todo mundo, todos vocês, todos os dias, é sensacional, realmente, amo muito, muito, muito a vocês. Dito isso, comecemos meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Painel Conteúdos Confessionais são conteúdos que expõem a vida privada para a internet. A cultura dos vídeos data daquele começo ali da internet, jovem, e existe até o dia de hoje, mais com as redes sociais de rapid fire, né, o Twitter, o TikTok, eles tornaram ainda mais propagantes. Isso cria a tal da cultura da fofoca, né? Um ambiente favorável à extrema exposição e suas consequências sociais na vida de pessoas na qual se expõe e na vida de terceiros, né, que são expostos internamente quando você está falando sobre o problema da sua vida, né? Naturalmente você acaba falando sobre os términos, os problemas que os terceiros acabam aplicando na sua vida e os impactos negativos que essas pessoas acabam tendo com você também. Isso acaba expondo não só o indivíduo que está se expondo na internet, mas também outras pessoas que estão sendo expostas por meio desse indivíduo. Nosso contrafactual é um mundo onde esses vídeos nunca ascenderam propriamente dito, né? Ou seja, a existência deles e sua popularidade é muito reduzida. Significa que não existe nenhum incentivo ativo a viver expondo a sua vida por meio desses vídeos ou desse tipo de conteúdo, criando um contexto de menos exposição da sua vida privada de terceiros dentro das redes sociais. A gente física é preferível ao status quo por algumas razões específicas. Primeiro, a normalização da exposição do íntimo prejudica os indivíduos. O confessional, ele transforma a vulnerabilidade em produtos de entretenimento, né? As pessoas que assistem esses vídeos, obviamente, não se importam pessoalmente, emocionalmente com aquela pessoa que produziu, elas estão ali pela fofoca, curiosidade, o estouro. Dito isso, esses elementos de querer saber da vida dos outros é apelativo, né? O conteúdo de confissão tem uma tendência a atingir atingir e chamar a atenção dentro das redes sociais. Isso incentiva a tal da superexposição, criando uma cultura em qual problemas pessoais têm seu valor se forem exibidos para milhares de estranhos. Você é incentivado por aqueles receptores de dopamina no seu cérebro a querer cada vez mais se expor na internet, porque existe um retorno direto para isso, com likes, seguidores, tudo mais. Existe uma ampla repercussão social quando você tem a popularidade ativa desse tipo de conteúdo e a normalização desse conteúdo na rede social.
Acho que mais do que um incentivo direto de retorno nas redes sociais, a normalização desse tipo de conteúdo, que é algo que é comumente feito, cria um tipo de expectativas irreais de autenticidade, né? Que não compartilha a sua vida pessoal, os seus problemas, eles como frio, sem transparência, a normalização e a expectativa de que o indivíduo seja disposto a expor sua vida privada, seus sentimentos mais confusos, seus momentos de fragilidade, afinal, o que todo mundo faz, e as pessoas que não fazem isso são meio que vistas com um rabo de olho, né? Uma coisa esquisita, estranha de se fazer, um tipo de red flag em alguns casos. Isso, o impacto de longo prazo são múltiplos, né? Primeiro, arrependimento, muitas vezes ocasionados pelas postagens mais impulsivas, de quem não pensa muito em apertar o botão. A gigantesca maioria dos conteúdos das redes sociais hoje em dia não são feitas com muita preparação prévia. Você meio que não pensa muito quando você grava aquele seu Reels do Instagram, ou quando você grava aquele TikTok. Você só grava, se expõe ali e posta, sem pensar muito nas consequências a longo prazo. Há uma tendência grande de arrependimento do indivíduo que posta. Segundo, estigmatização de quem não está disposto a fazer o mesmo de forma genuína, né? Ou seja, quando eu não estou disposto a efetivamente expor na minha vida privada, as pessoas me olham de rabo de olho porque elas acham que tem algo errado com isso. Existe uma normalização generalizada, uma expectativa de que você esteja disposto e confortável com esse tipo de coisa. Terceiro, registros permanentes de momentos íntimos que podem ser usados contra você no futuro. Afinal, uma vez que você expõe seu íntimo na internet, é muito difícil de apagar, existe alta repercussão social dessas coisas, principalmente quando você pensa em vídeos que podem ser de fato danosos, né? A ideia de que, tipo, coisas que realmente podem afetar a sua popularidade, sua reputação, pode ser muito facilmente salvos, guardados em alguns lugares, tudo mais. É difícil você tirar algum vídeo, algum conteúdo da internet depois que ele já foi colocado ali. Isso quer dizer que existe um impacto a longo prazo dessas produções, que muitas vezes são feitas com um tipo de tempo de pensamento e planejamento que é muito, muito curto. Eu crio um mundo de exposição excessiva e, acima de tudo, impulsiva. Isso é completamente resolvido no contrafactual, onde eu não me exponho dessa forma porque não existe a necessidade, não existe expectativa, você quer a possibilidade de normalização disso. Naturalmente, eu tenho medo de todas essas consequências. Mas tem impactos psicológicos e emocionais que vão transcendendo isso, né? Na lógica de engajamento, o algoritmo recompensa conteúdo que ele é emocionalmente intenso. Pessoas em sofrimento dramatizam, intensificam seus problemas, tudo com a intenção de fato, engajar propriamente o público. É um incentivo perverso por si, né? A dor pessoal vira tipo de moeda social específica quando eu consigo chamar mais atenção virtualmente por meio disso. O público, por sua vez, se acostuma a consumir tragédias alheias como espetáculo. Eu tenho uma desensibilização alheia, a banalização da dor alheia, que eu tenho pessoas que lidam pior com seus próprios sentimentos, que estão sempre vistos de formas performáticas e teatrais, para você conseguir agradar aquele público pelo qual eu estou me expondo, e ao mesmo tempo eu tenho um público que se comove menos com a dor alheia e vê tudo como um meio de entretenimento, porque a dor alheia se torna logo de objeto, né? Uma coisa de consumo. Você pode scrollar para baixo e ver mais dramas pessoais, mais fofocas, mais problemáticas. A vida daquele indivíduo com o qual você está palpitando, comentando e falando nas redes sociais, não é uma coisa que é muito real para você. Os impactos daquele engajamento não são reais para a pessoa que está consumindo. Parece que é tudo uma grande fantasia. E aí que rola a problematização, né? Me parece que o que acontece na atualidade é muito mais grave, porque os jovens passam a acreditar que validar suas emoções é, em algum grau, expô-las na internet. E reduz a capacidade deles de desenvolver redes de apoio privadas e seguras, porque a minha rede de apoio imediata pode ser cada vez mais estranha na internet e não na minha vida, minha família, amigos e contatos próximos. A válvula de escape desse jovem é cada vez mais atrelada à exposição que os deixa mais vulneráveis na internet e suas reações, seja elas positivas ou negativas. Se a reação do conteúdo é muito positiva e tem muitas pessoas te dando suporte nos comentários do seu grande vídeo de desabafo, ótimo. Se elas são negativas, isso bate com eles muito mais forte, né? E eu acho que talvez seja o maior problema da exposição. É que você está sempre alheio à exposição e ao julgamento externo das outras pessoas. Não só em como eles vão usar aquela informação sobre você, que pode, obviamente, ser detrimental, não só a sua vergonha pessoal da informação que você está colocando aí na internet, que pode vir depois do arrependimento de você ter postado e expor aquela parte da sua vida, mas também diretamente relacionado a como comentários, a relação daqueles vídeos vão afetar você. Até porque a lógica do confessional é justamente que você está expondo uma parte muito privada da sua vida, né? Algo que importa a você de lógica pessoal mesmo. Se engaja de uma forma emocional que outros sentidos não necessariamente engajam diretamente. Naturalmente, a tendência que eu tenho com isso é que qualquer tipo de feedback sobre esse tipo de situações acaba me acertando e tendo um efeito muito maior em mim do que outros teriam. Naturalmente, se eu tenho um feedback negativo, por exemplo, de alguém falando que eu fiz besteira ou que eu sou de fato culpado por aquela coisa que eu estou confessando que eu me arrependo, por exemplo, a tendência é que eu me culpe muito mais, eu tenha muito mais problematização, porque eu pior do que isso, né? A internet tem uma tendência a fazer isso de forma massificada. Não é um ou dois comentários falando sobre isso, são múltiplos comentários de pessoas que, na maior parte das vezes, estão dessensibilizadas da sua dor. Ou seja, comentários na internet são mais frios, são mais maldosos, têm impactos que são maiores. Naturalmente, você acaba colocando mais dedos na ferida, você acaba apontando mais, você acaba sendo mais grosso, esdrúxulo com as pessoas que conectamente estão falando sobre esse tipo de coisa. Quando você engaja com tudo isso na ótica de contrafactual, você percebe, né, que o que a gente tem no contrafactual é as redes de apoio sendo muito mais íntimas, né? Tem uma rede de apoio que é muito mais privada, seus círculos privados, amigo, terapia, grupo de apoio, a sua família. A diferença é que a gente retira o incentivo de massa, que impulsa os indivíduos a se exporem para o todo, e mantém o benefício de partilha sem o custo reversivo da exposição pública, ou não tem necessariamente essa ótica de que eu preciso me expor, né? De que eu preciso acreditar no engajamento público, no engajamento massificado. O confessional, ele constantemente cria a ilusão de vulnerabilidade, que a vulnerabilidade real é aquela exibida em público, diante de milhares de pessoas. Existe uma padronização de intimidade, né? Quando as pessoas começam a performar mais sentimentos, ensaiar desabafos, cortar, editar seus momentos mais genuínos. O resultado é tal da autenticidade artificial, ao invés de aproximar e gerar comparações.
ao invés de aproximar, eu estou gerando constantemente comparações, né? A minha dor não é tão válida quanto a dor do outro. Portanto, quanto mais longe aumentar a competição, esse modelo gera insegurança, ele gera competição emocional, ele gera fetichização da dor. Eu estou cada vez mais, não só, eu estou em algum grau buscando aquele sofrimento, buscando aquele tipo de arrependimento, para eu conseguir mostrar que eu sou melhor do que aquelas outras pessoas, que eu conseguir ter mais engajamento. Existe uma busca, afinal, por como você pode tornar aquele engajamento mais teatral possível, tornar aquela dor mais explícita possível. Eu aceito o pós, se for possível. Vamos lá, tem um grande problema com o seu caso, que é que páginas de fofoca ainda existem. No seu caso, o Choquinho vai falar sobre casos de fofoca, os terceiros ainda relatam que acontecem em situações alheias. O que muda é que a própria pessoa que poderia se defender do seu lado não fala e pode muitas vezes tomar de trivela, muitas vezes sem nem ter feito nada de errado. Nossa, mas seu pensamento é muito reducionista, né? A cultura não afeta só as pessoas famosas que estão se expondo na internet, afeta você e eu, pessoas do dia a dia que fazem postagens e postam nas redes sociais. O incentivo aqui ativo, nosso maior stakeholder, são as pessoas mais vulneráveis que sofrem no seu dia a dia, com a pressão para se expor na internet e falar dos problemas da sua vida, sem necessariamente conseguir lidar com isso, e que não são pessoas com grandes redes de apoio, não são grandes famosos, grandes dinheiro para fazer terapia, pessoas que conseguem fazer, tipo, aulas de terapia e tudo mais. São pessoas como eu e você que só estão usando esses incentivos para querer gerar mais like, ou simplesmente achar que aquilo é normal, ou simplesmente achar que aquilo é o melhor meio de apoio imediato mesmo para conseguir resolver os seus problemas e desabafar, e acabar expondo mais a sua vida, acabar sendo mais alvo desses feedbacks positivos e negativos, e ter a sua vida mais afetada diretamente pela opinião de terceiros desensibilizados diretamente no seu dia a dia. Eu não importo se a página de fofoca vai estar falando da personalidade do cara, e que até, inclusive, enfim, me parece que é um pouco menos problemático, mas eu me importo muito mais com como o dia a dia das pessoas mais vulneráveis é moldado necessariamente por essa cultura. E ele é moldado de forma amplamente negativa quando eu estou botando pessoas vulneráveis e obrigando elas a se expor na internet para achar que ela é a solução para conseguir resolver seus problemas, suas dores psicológicas e as grandes questões que condenam o seu dia a dia a sofrimento psicológico intenso. Muito orgulho em propor. Muito obrigado, deputado, pelo discurso. Agora, prosseguindo com o nosso debate, gostaria de chamar a líder da oposição, fica reconhecida pelo tempo de 8 minutos. Olá. O que eu vou propor no meu discurso é extremamente simples, que essas confissões online, elas tornam as redes sociais um espaço de solidariedade e de denúncia, de discussão, e isso é extremamente importante para as pessoas famosas e também para as pessoas do nosso cotidiano, principalmente pessoas mais vulneráveis que não têm o espaço de falar sobre as situações do dia a dia em nenhum outro lugar, que eles não têm espaço na mídia e etc. Então é por isso que você deveria se importar com esse caso no final das contas. Agora, respostas para o caso que a gente vem em primeiro-ministro. Perceba que ele já não engaja com o ponto de informação que a gente faz por questão das páginas de fofoca. Porque aqui, ele inclusive vai mesmo contra o próprio caso deles, que é que existem terceiros e no status quo, e antes mesmo de haver essa ascensão, existe página de fofoca, existe uma grande mídia que faz dinheiro em volta disso, faz dinheiro em volta de fofoca e faz dinheiro em volta de falar da vida dos famosos. Então agora, o flip que acaba acontecendo no nosso lado da casa é que agora eu consigo dar espaço para o próprio famoso de controlar a narrativa, de controlar a forma como a história dele é passada na internet. Isso é muito importante. Segunda resposta, em relação à sua dramatização virar moeda, as pessoas agora elas vão usar disso como um mecanismo para fazer dinheiro, elas podem mentir, etc e tal. O que é importante aqui? Que as pessoas, na verdade, acho que elas lidam bem melhor com as emoções do meu lado da casa. Porque, por conta do fato de você estar muito envolvido com as redes sociais do seu cotidiano, agora você consegue expor as suas redes sociais, expor o seu dia a dia, suas situações íntimas nas redes sociais. Isso faz com que eu fale sobre isso em espaços que eu não conseguiria anteriormente. E segundo, que mesmo que as pessoas mintam em algumas situações, que uma pessoa do dia a dia às vezes minta uma doença ou etc., o importante é que isso gera discussão, isso gera visibilidade sobre assuntos importantes, assuntos de pessoas vulneráveis, como a saúde mental, como estupro, abuso, doenças e etc. Terceiro ponto, quando eles falam que, na verdade, isso vai gerar uma válvula de escape para os jovens na internet. Primeiro, que o problema dos jovens estarem na internet vem de tantas outras coisas que, na verdade, não indiferem dessa emoção, não interagem necessariamente com a exposição da vida privada nas redes sociais. Mas, além disso, o mais importante é que você gera redes de apoio que, de outra forma, você não conseguiria. Por quê? Aí aqui, agora, entra o meu framing, que é muito importante para esse debate, que é sobre a vida digital. Ou seja, você cada vez mais se isola e você se sente sozinho. A forma como essa ascensão conserta um problema do status quo é que ela torna as redes sociais um espaço muito mais humanizado e próximo. Muito mais do que isso, ela torna as redes sociais um espaço que não é sobre perfeição, que não é sobre pessoas frias e distantes, pouco humanizadas. Então é por isso que a vida digital ela é tão presente e por isso que as outras redes de apoio que eles tentam idealizar pra mim, tipo a sua família, seus amigos, elas são cada vez mais distantes
distantes de você mora longe da sua família, você não tem tanto tempo pra falar com seus amigos quanto o trabalho, mas as redes sociais, um celular é barato de você ter, é conveniente de você ter e é muito simples. Então quer dizer que as pessoas elas usam cada vez mais as redes sociais e agora é importante que você torne sim ela cada vez mais humana, menos um espaço de pressão pela perfeição e um espaço pouco humano. Então antes, ou seja, no contrafactual deles, que inclusive eles nem explicam tanto pra mim, se você faz uma confissão, você querer fazer uma confissão a público, você se torna sozinho. Porque pessoas vulneráveis, pessoas que passaram por abuso no trabalho, por exemplo, elas não têm espaço, elas não têm recurso para falar isso, elas não têm espaço para ir na grande mídia, nos jornais, etc. E confessar sobre isso, tanto quanto você tem quando você tem uma tela de celular e você consegue falar sobre isso abertamente. Ou seja, o que acontece aqui é a normalização. Ascensão significa normalização. Ou seja, que existe uma busca, uma geração, uma gravação casual e uma busca por esse tipo de conteúdo. Ou seja, a partir do momento que existe uma normalização, as pessoas que fazem isso, principalmente são as que precisam mais, as pessoas que não têm mídia e principalmente as pessoas famosas que precisam controlar sua narrativa e deixar de depender de páginas de fofoca e etc. Como que esses vídeos parecem, então? Essa é a terceira parte do meu filme que é muito importante. Normalmente, a gente pode pensar tanto no stakeholder dos famosos, das subcelebridades, que falam sobre as questões que eles estão passando na vida pessoal deles, e também, principalmente, sobre pessoas normais, pessoas que passam por assaltos na Paulista, pessoas que passam por crise de pânico antes do vestibular, pessoas que passam pelo estresse da application, pela frustração de não ser aceito lá fora, e essencialmente, é isso que é importante nesse debate, e é por isso que essa moção resolve um problema tão presente no status quo. Agora, então, vamos pro meu argumento, já que eu terminei meu frame. De novo, qual que é o meu caso? Torna as redes sociais um espaço de solidariedade e de denúncia, um espaço de discussão. Agora, razões. Por que isso é humano? Porque necessariamente vai gerar um espaço de solidariedade. A razão é simples. Aqui, um esclarecimento importante, que eu até vendo no caso deles, é explicar por que isso é humano, sim, e é uma escolha livre e autônoma. Ou seja, eles falam que, na verdade, você vai ser controlado por essa dramatização da moeda e que você não necessariamente vai pensar muito sobre que você vai fazer isso no impulso e etc. Na verdade, eu acho que esse é um espaço em qual você entra em mais contato com essa liberdade possível. Porque ali você escolhe o que você fala, você mesmo edita e você mesmo ativamente escolhe postar o vídeo. Ou seja, se você acaba se prejudicando no longo prazo, porque você posta uma coisa que você não pensou muito sobre, porque gera um registro permanente, etc, que eles falam no caso dele, eu não entendo que eu tenho que me importar tanto com isso, sendo que é uma decisão do indivíduo, ele fez isso de forma autônoma, então não tem ninguém ativamente pressionando ele, coercindo ele para fazer isso. Então, no final das contas, é por isso que isso é uma decisão humana e uma decisão que é, sim, autônoma e gera autonomia no final das contas. Tá, agora, mecanismos. Como que isso acontece? Como que gera solidariedade? Como que gera denúncia? Primeiro, porque você tem alcance e agora você tem ciclos públicos que são gerados através dessas denúncias. Por conta do algoritmo, principalmente, porque ele entrega o seu vídeo normalmente para pessoas que estão interessadas naquele assunto ou pessoas que tendem a concordar com você, porque, de novo, as redes sociais querem fazer dinheiro para as big techs, então elas normalmente entregam o vídeo para pessoas que vão concordar, para que tenha mais likes, mais comentários, você consiga fazer mais anúncios, ganhar mais dinheiro em cima disso. Por isso que o algoritmo funciona tão bem, por isso que esse alcance vai fundamentar ciclos que tendem a concordar e acolher você. Segundo mecanismo, você retira a barreira da tela. De novo, o problema é que você tem uma sociedade que está cada vez mais isolada, cada vez mais sozinha. É importante que você retire essa grande barreira de tipo, as pessoas cometeram situações erradas, ou certa pessoa está em depressão, certa pessoa traiu o marido, etc. E você desperte uma emoção e ou até mesmo um sentimento de alerta. Ou seja, a partir do momento que você torna esse senso de empatia, que você venha falar com a tela ativamente, você vem falar com o seu público, com o seu rosto, isso é muito importante na internet, porque muitas vezes os comentários eles normalmente não têm rosto, você não sabe com o que você está falando. Então, esse senso de humanização, ele é muito importante. De novo, cada vez mais as pessoas estão isoladas, elas não estão tão próximas dos familiares, dos amigos que eles tentam falar para você. Elas vivem cada vez mais na internet e é por isso que isso é tão importante. Agora, impactos. Primeiro, humanização da internet. Ou seja, para os artistas isso é muito importante, porque os artistas normalmente são muito distantes das pessoas, porque eles são vistos como figuras de alto escalão, etc., elites. Então é importante que você gere algum tipo de proximidade entre esse artista e essa pessoa. Segundo, a humanização também diz a respeito das comunidades de suporte. Ou seja, ao você tornar o outro mais próximo de você, quando eu falo que eu tenho ansiedade, ou quando eu falo que eu não passei na faculdade, etc., vão ter pessoas no meu comentário falando que elas também não passaram por isso. Vão ter pessoas nos meus comentários falando que eles usam olhinhos de lavanda antes do Enem, e que isso ajuda eles a diminuir o estresse, a ansiedade antes de uma prova. Ou vão compartilhar, talvez, mentorias que possam me ajudar, ou talvez vão explicar a própria situação deles, que mesmo que não sejam mecanismos específicos para resolver o meu problema, gera um sentimento de humanidade, de solidariedade, que eu não estou sozinha, e isso é muito importante. Antes de eu passar para os meus próximos impactos, ponto. Seus amigos do Dixit não têm os recursos para te ajudar, nem o interesse, eles querem dopamina. No mundo onde isso nunca acendeu, você ainda tem um problema que as instituições não te ajudam. Você realmente precisa de uma alternativa. Qual é a melhor? Tá.
problema é que no mundo de você, em que você depende das instituições, se as instituições forem falhas, as pessoas ativamente elas sofrem. No meu mundo, eu dou autonomia para as pessoas, para elas conseguirem ter um espaço de denúncia que anteriormente elas não teriam. Principalmente pessoas vulneráveis, mulheres que sofrem com violência doméstica, babás que sofrem com os patrões a serem abusivos, pessoas que são demitidas do Itaú em massa e precisam contar a sua história, humanizar essas notícias e etc. É só pelas confissões e pelos vídeos que você consegue fazer isso. Segundo impacto, conscientização e discussão sobre os assuntos. O que acontece agora? Primeiro, redução de estigma. Então, quando eu falo sobre situações como saúde mental, se eu falo sobre experiência de a minha mãe ter um câncer ou a minha avó estar internada no hospital e etc., aqui eu gero um senso de humanização que é importante para que você reduza certos pontos de discussão que normalmente tem estigma na sociedade, como violência doméstica e etc., como eu acabei de explicar. Ou seja, as pessoas elas buscam mais ajuda, elas veem isso como um recurso de talvez usar a rede social como um mecanismo de conseguir a ajuda das pessoas. Isso é muito bom. Você está aproximando as pessoas que estão distantes, muitas vezes em quilômetros, para estarem mais próximas e conseguirem se ajudar. Essa é a melhor utilidade das redes sociais, no final das contas. E por último, você dá mais agência e autonomia, principalmente para as pessoas que não têm espaço se não forem aqueles. Você é dono da sua narrativa e é por isso que isso importa para esse debate. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada, pelo discurso. Agora, para prosseguir, gostaria de chamar o adjunto da proposição, fica reconhecido pelo tempo de até 8 minutos. Sergio. Pessoal, um segundinho. Prontinho, pessoal, só gostaria de agradecer pelo campeonato, é uma experiência nova, obrigado pelo convite, está sendo muito legal, sempre bom conhecer pessoas novas, sempre bom conhecer modelos novos. Eu já tive alguma experiência com o Schools, quando eu julgava, mas debater é uma coisa nova aqui. Queria agradecer ao FRJ, queria agradecer a Cecília, queria agradecer ao Bruno Visnage, acima de tudo, um grande amigo, uma inspiração. Queria agradecer ao Luiz, queria agradecer a William, queria agradecer a Carol, queria agradecer a todas essas pessoas ótimas e tão próximas do meu tenro coração. Vamos lá. Eu começo em alguns segundos. 3, 2, 1. Mesmo, o governo acha que ninguém deve ter sua identidade definida pela percepção arbitrária de terceiro difundida a amplo alcance, sobretudo quando essa percepção gera um dano claro ao terceiro, enquanto concede validação comunitária e, quem sabe, até monetização para quem publica. Imagine que uma pessoa tem um Dixit, onde ela fica deblaterando sobre Deus e o mundo, falando sobre os transtornos que habitam a cabeça dela, e uma base comunitária que passa a acreditar que as pessoas sobre quem o autor desses vídeos confessa ou faz tudo aquilo que a pessoa simplesmente falou. Isso não combina nada com a métrica da Lívia Mariano sobre escolha e autonomia, porque tem um terceiro perdendo muito escolha e autonomia aqui. Aqui a gente tem muitas pessoas tomando de trivela, como a primeira posição fala. O stakeholder do debate não pode ser a pessoa que apareceria no Choquei, porque aceitar ser famoso é aceitar receber esse tipo de atenção. Deve existir 1 milhão de pessoas falando de você em círculos sociais presenciais, em Twitter, beleza. Acho que nada muda para essas pessoas em nenhum lugar, o famoso não controla nada em oposição. Mas o famoso, bem como o nosso stakeholder, ainda consegue saber sobre o óleo de lavanda de 1 milhão de outras formas. Isso é muito pior do que fofoca, porque fofoca você também consegue mudar a identidade das pessoas injustamente. Só que o que o líder da oposição não entende é que não é porque algo é mais humano que ele é mais justo. Na verdade, o confessional transforma a dor num produto dramatizado que serve para alimentar a audiência, nunca para resolver o sofrimento. A ideia é que isso dá voz para os vulneráveis, ele da primeira posição, ignora que o que gera engajamento não é uma denúncia sóbria, documentada, ética, é sim um relato muito emocional, muito polarizado, com rosto, com lágrima, com uma ring light na sua cara ali, fazendo reflexo no seu olho, onde o vilão da história precisa ser tão claro quanto possível. Se você está falando que seu chefe te assediou, você não vai postar uma ata, um e-mail, você vai postar um vídeo sobre como isso aconteceu, sobre como qualquer coisa aconteceu, e na verdade, esse vídeo só vai performar se você converter essa experiência num espetáculo. Isso não é empoderamento, isso é uma troca perversa entre validação momentânea e dano permanente a terceiros, dano esse que nunca é respondido por humanização nenhuma, porque quem te acolhe nos comentários não tem nenhuma responsabilidade nem incentivo para te ajudar sobre as consequências daquele vídeo, mas quem você expôs carrega para sempre o estigma, o rótulo, o print e o corte. Se esse é o curso da empatia, então seu modelo só permite empatia se alguém for sacrificado, e para mim, se for o chefe que assediou, tudo bem se ele for sacrificado, eu vou explicar, porque esse tipo de conteúdo quase nunca
é o justo, né? Que é realmente sacrificar o seu chefe. A fofoca tradicional, ela sempre tem uma alcance muito limitado. Ela depende da oralidade, ela sempre circula em pequenos grupos, ela sempre se dissipa conforme a memória das pessoas. Só que o confessional transforma essa mesma lógica numa coisa exponencial, porque ele é estruturado em plataformas que maximizam a permanência. Cada vídeo ali tem uma replicação algoritmo, como a Lívia concedeu, estímulo visual, emocional, tudo prende atenção, uma coisa que pode ser remixada. Por que eu acho que os benefícios do governo estão em exposição provada e não privada, que não é nem minimamente garantida pelo conteúdo confessional tendencialmente, desculpa, da oposição, pelo conteúdo confessional tendencialmente, né? Porque o conteúdo confessional tem como inerência um tom informal que depende do interesse até do apreço público pelo confessor. Eu acho que a gente tem que estabelecer dentro desse debate que tem 4 atores produzindo efeitos. Esses efeitos são todos contra a solidariedade da Lívia Mariano. O primeiro são as plataformas que, se não são literalmente algoritmos, imaginando que alguém posta coisas, sei lá, no YouTube, ou como a Lívia concedeu mesmo, algoritmo mesmo em geral. Mas vamos supor que a Lívia não fez essa concessão. Mesmo assim, tem 1 milhão de signos de validação. Coraçãozinho, comentário, reação de foguinho, tudo isso recompensa pico emocional, tudo isso são coisas como confissões chocantes, vulnerabilidade crua. Se a história não só é impactante o suficiente, a pessoa tem até um feeling do que é chocante o suficiente, porque ela tem uma métrica mental do que a última história rendeu de engajamento, e sempre tem que superar a última vez para continuar interessante. O segundo ator são os criadores, né? O status social deles começa a depender desse tipo de coisa para continuar. Você consegue juntar muito mais amigos, apoiadores, gente que vai te validar, muito mais literais seguidores, e você quase tem que criar uma persona nova para se adequar a essas pessoas. Eu acho que isso engaja bastante com a Lívia, com o argumento de ter liberdade e tal, e você poder ser você mesmo. Então a intermitência de aprovação cria sempre um incentivo para subir a dose e tornar a sua persona cada vez mais interessante para eles. O terceiro ator são as pessoas que te seguem, né? Porque eles recebem um reforço variável enorme, eles criam uma conexão com a história, com o personagem, eles mesmos têm agora o incentivo de se aproximar do personagem, porque é cada vez mais um ciclo de reforço da necessidade do personagem se manter. Mas o stakeholder mais frágil aqui são os terceiros expostos, que são os familiares, colegas, filhos, desafetos. Isso levanta a pergunta óbvia, né? Quando que é justo expor alguém? Às vezes é justo expor alguém sem o consentimento dela, em contexto que a exposição corrija um que desequilíbrio de poder estrutural, né? Por exemplo, denunciar o assédio que eu falei ali, uma corrupção, quando outras vias de responsabilização falham, tudo isso é o certo. Nesses casos, o interesse público, que é proteger as vítimas, punir abusos, tudo isso supera o direito individual de fato. Só que o conteúdo confessional dificilmente atende esse critério, porque o ator tem todo incentivo radicalmente diferente, né? O que gera engajamento e validação são que as pessoas sentem, não denúncias sérias contra atores poderosos, ninguém liga sobre a minha opinião sobre o Robinho, as pessoas ligam sobre a única coisa que elas não poderiam descobrir em outro lugar, que são experiências únicas minhas, percepções subjetivas e arbitrárias sobre pessoas próximas, familiares, parceiros, colegas. Denunciar um chefe por assédio pode ser justo, dizer que meu ex é um narcisista psicopata, ele terminou comigo por WhatsApp, caralho, 4, gera muito mais cliques. No confessional, o tipo de exposição justa quase nunca acontece, porque o criador não tem incentivo para produzir prova sólida ou preservar a validuras do processo, porque ele começa a significar a confiança cega como um símbolo de afeto. Qualquer detalhe verificável abre um espaço para dissonância, para contestação e para o desgaste pessoal com aquelas pessoas que são seus novos amigos, principalmente se o problema for real, mas se o problema não for real, é aí que a pessoa mais tem incentivo para omitir prova séria e cobrar da comunidade que ele criou uma confiança como uma moeda de simpatia. Vamos para a análise. A identidade social aqui é um bem pessoal e relacional, né? Transformar o que uma pessoa sente sobre mim no meu selo público que me acompanha é um dano contra qualquer autonomia informacional e dignidade. Imagine que alguém que nunca teve um problema comigo, mas eu comecei a andar com gente que ela não gosta, tomar decisões institucionais que vão contra os interesses dela, eu viro demônio na terra para todo mundo que conhece essa pessoa e assiste o conteúdo confessional dela. Isso é um impacto péssimo. Como esses conteúdos são inerentemente parciais e incentivados a dramatizar, você tem 2 pessoas com uma agência equivalente e uma delas decide que é a dona do mercado de percepções. Lívia, por favor. O delta desse debate é justamente agora esses terceiros, todos que fazem parte da fofoca, podem vir a público e falar sobre a situação, ao invés de apenas um único grupo privilegiado e opressivo ter controle sobre esses conflitos e essas situações. Mas esse delta tem uma grande assimetria, né? Você não consegue assumir que nesse debate a ascensão quer dizer que todo mundo vai ter a mesma capacidade de captar seguidores. Na verdade, o que vai acontecer vai ser que algumas pessoas com uma assimetria de poder muito maior, inclusive que são as pessoas que você acha que vão ser as mais prejudicadas quando esse negócio acende, vão ser as pessoas que mais vão ter seguidores, né? Você tem muita dificuldade de criar uma base de seguidores inteiras, baseada somente na sua vida pessoal. Inclusive, as pessoas que mais são as fracas no mundo são as pessoas que menos vão conseguir fazer seguidores. Eu duvido que você vai pegar uma menina na periferia que sofreu um assédio e vai conseguir fazer um Instagram que vai viralizar. Na verdade, o que vai acontecer é que as pessoas que vão viralizar são justamente as pessoas que você quer atacar. É muito mais fácil qualquer pessoa que foi, sei lá, como é que é o nome daquele cara que sempre conhece pessoas? Um Gloss, sei lá. Não, o Gloss tudo bem, é o outro. Enfim, algum focador aí, criar alguma página que vai ter algum alcance, várias pessoas poderosas têm muito dinheiro e muito capital para criar uma simetria de alcance. Mas também tem uma simetria moral enorme no caso, né? O expositor sempre vai internalizar todos os ganhos possíveis. O expositor, ele vai internalizar afeto, status, ele vai internalizar até a monetização quando tem um vídeo público. O terceiro, ele vai internalizar
todos os cursos. O rótulo, o estigma, o risco profissional. Na verdade, o stakeholder desse debate não é a pessoa que vai aparecer na Choquei. O stakeholder desse debate é a pessoa que vai estar em casa e vai descobrir que alguém fez um vídeo sobre ele falando que ele é um machista, descobriu que ele votou no Bolsonaro, alguma coisa assim, e ele nunca mais vai conseguir um emprego porque esse negócio viralizou. Tipo, ele vai perder o emprego dele. Não é que ele nunca mais vai conseguir um emprego, mas ele provavelmente vai perder o emprego dele porque ele viralizou e agora é uma má imagem para a empresa ter ele junto. Eu tenho 3 testes de relevância aqui para mesa. Primeiro, é um teste de universalização, ou seja, imagina que tudo que eu falei começa a acontecer mais e mais e mais e mais. E todo mundo tem isso. Como eu falei, continua tendo uma simetria de poder, que foi o que eu respondi para Lívia, mas tem mais e mais. Isso é a palavra da moção, ascensão. Agora todo mundo acha que isso é uma via legítima de fazer. 2, um véu de ignorância. Como você nunca vai saber se você vai ser a parte produtora ou a receptora, é só imaginar que você sempre vai ser a parte que recebe a menção. Imagina isso. Faz esse exercício mental. E aí vê como isso é absurdo. Porque só pensar que um desafeto seu ali pode fazer quantos vídeos ele quiser, definindo quem você é para um grupo de pessoas completamente abstrato e multiplicável, parece uma coisa horrível. Então, esses 2 testes de relevância aqui aumentam a universalização do problema como um problema e também aumentam o véu de ignorância como uma coisa que pode mostrar que é muito difícil. Eu acho que o mundo onde isso nunca acendeu enfrenta o mesmo problema que o mundo onde isso acendeu. Os meios formais que já estavam disponíveis ali são insuficientes, eu concordo. Não dá para falar com RH, não dá para começar um processo judicial com facilidade. Então, qual é a probabilidade de que os meios mais sérios de exposição e mais verificáveis são a substituição da gente? O que a gente tem aqui? Os movimentos sociais, os grupos feministas, os grupos de proteção, terapia, eventos e serviços que acontecem o tempo todo. As pessoas começam a ir mais e mais para esses grupos, estabelecer mais redes de apoio que são pessoas de verdade, com jeitos e recursos institucionais de verdade para resolver o seu problema, não se alimentar dele com dopamina. Muito obrigado e muito orgulho. Muito obrigado, deputado, pelo discurso. Agora, prosseguindo com o nosso debate, gostaria de chamar a junta da oposição, ficar reconhecida pelo tempo de até 8 minutos. Fique. Um segundinho. Vou aumentar a letra aqui, que esse torneio foi nesse computador. Eu vou agradecer também, vou aproveitar esse momento para agradecer o debate, que é a única coisa que importa, e vamos lá. Tá lá. O que acontece? Tem um cara aí, ele tinha um cabelo comprido e um dia ele começou a falar na internet que ele era estranho, sabe? E ele começou a falar da realidade dele, ansiedade, depressão, grandes problemas. O nome desse cara é Felca. E hoje ele faz denúncias relevantes, ele fala sobre outros problemas, ele fala sobre a vida dele e tantas outras coisas. Painel, é por isso que eu tenho muito orgulho em me opor por um mundo em que as pessoas são aptas a falar, mostrar que a vida não é perfeita e que a internet também não é um conto de fadas. O que a gente precisa entender de uma moção de lamento e por que o Felca não existiria? O caso da proposição, ele tem uma contradição muito grande. Em dado momento, parece que eles pegam casos de famosos, lógicas de famosos, mas aí eles aplicam, na verdade, não é famoso, não é, essa é uma moção de lamenta. Então, se eu tô lamentando isso, várias das pessoas que a gente conhece hoje não seriam sequer famosas por conta de que elas não têm habilidade, elas não tiveram esse acesso, elas não poderiam mais naquilo, fazer aquilo, porque aquilo não tá em ascensão. Qual que é o papel da ascensão? O papel da ascensão é te confortar. Se tem outros fazendo, você sente que você pode fazer, você sente que isso vai acontecer, você sente que tem um benefício. Então, quando a gente olha para casos de denúncia, por que a ascensão é tão importante? Diferente do mundo deles, que é um mundo de pessoas ruins, as pessoas fazem só por coisas ruins, dinheiro, monetização, eu não acho que o incentivo da menina que acabou de ser chamada de gostosa pelo chefe ir lá e contar essa experiência é isso. Não é monetizar, é desabafar, é tornar aquela história possível. E a primeira que faz é muito difícil. Mas depois que você vê que alguém fez, deu resultado, teve pesquisa, investigação, todas essas coisas, você se sente mais legitimada a fazer. Então a ascensão é muito importante para a denúncia. E a Lívia, ela passou intacta. Lívia, parabéns, passou intacta nesse debate. Porque ninguém sequer se deu o ônus de refutar isso, além de usar um monte de palavras, como se fizesse algum sentido do creator, do não creator. E aí fica a pergunta, o criador de conteúdo não é um famoso? Ele não é uma parcela disso? Então ele também
também tá nesse debate, ele também tá envolvido. Então, eu nunca entendi muito bem qual era o ponto dessa contradição. A gente precisa entender que, na verdade, o que acontece não é que as pessoas vão lá e falam, vou monetizar porque eu sofri racismo. Isso não existe. Eu vou monetizar porque eu passei por isso. Não, até porque monetizar é muito difícil. A maioria dessas pessoas estão fazendo conteúdo com bolsa, dançando, várias outras coisas que monetizam. Não necessariamente contando uma dor. Se expor é difícil. Eu, por exemplo, já fui vítima de várias difamações, abusos, situações difíceis, mas eu nunca fiz um vídeo sobre isso e postei na internet pra monetizar. Embora eu acho que a treta toda ia dar uma ótima fanfic e provavelmente ia ficar famosa lidando com tudo isso. Tá, mas agora a gente precisa entender dentro desse debate que no final do dia, as denúncias e os tipos de conteúdo mudam nesse debate. Eles só vêm um tipo de conteúdo. Tem denúncia, tem alegria, tem tristeza, tem brigas pessoais também. Só que na briga pessoal eles estão perdendo muito, porque por que que o algoritmo vai cancelar alguém se é uma situação de fofoca entre o Joãozinho e a Cecília que ninguém sabe quem é? Então, isso é muito difícil de entender qual seria a consequência e o impacto. Eu acho que de todos talvez seja o mais relevante. O conteúdo de denúncia é o mais relevante, porque ele gera um impacto de modificação social, um impacto de dor e um impacto até mesmo na política pública. Jess, você tá exagerando. Na política pública, sim, a gente precisa, e aqui eu quero que vocês passem um marca-texto. A grande mudança nas redes sociais que leva a esse debate é a introdução do vídeo no Instagram e do próprio TikTok. A ascensão é recente nos últimos anos e ela dá a opção das pessoas falarem, fazerem lives de outras coisas. Por que isso é importante para esse debate? Questões como a rotina de uma mãe autista, desabafo, muitas vezes viralizam e fazem a própria a imprensa ter interesse nesses assuntos. Com isso, esses desabafos, essas pessoas se tornam porta-vozes de uma mudança, de uma transformação social que bate e que começa num conteúdo confessional delas. Os políticos engajam, mudanças acontecem. Por isso que tem muitos parlamentares em Brasília que vêm disso, da dor do animal que foi assassinado por um vizinho que de repente você tá fazendo um conteúdo e você tá falando sobre isso, você vira um motivador. Então a gente acredita que isso também leva a um caráter de transformação social muito sério e muito importante. A gente precisa entender que quando a gente olha para essa realidade que o conteúdo confessional traz, ele também ajuda essas pessoas. Porque como a Lívia bem trabalhou e não foi lidado nesse debate, as redes sociais se tornaram um espaço do que somos. É a vida. Tem gente que não sai de casa, tá sempre nas redes, isso é comum nos dois mundos. Não vai mudar no mundo deles, não vai mudar no meu. Isso não se perdeu. Só que como que seria moção de contrafactual? Lamento, eu tirei isso. O que que acontece? Os conteúdos provavelmente vão ser mais perfeitos. Porque a gente tá falando de fotos, a gente tá falando de momentos, a gente tá falando de coisas boas. Note que as pessoas hoje, elas têm coragem de ir pra rede social pra falar que foram demitidas, que passaram por isso, que tiveram alguma dor. Contar e se mostrar autênticas. A vida deixa de ser perfeita. E quando a vida deixa de ser perfeita, isso tem um impacto muito grande em você. Até mesmo nas pessoas que te consomem, nas pessoas que te acompanham. Eles querem dizer que os famosos não importam nesse debate, mas eles importam muito. Por quê? Porque com a ascensão desse tipo de conteúdo, os famosos também começam a fazer esses conteúdos. E vamos usar um exemplo aqui para clarificar o impacto disso. Quando a mulher do Militão, a ex-mulher do Militão, faz um conteúdo falando sobre pensão e como ele não paga, isso tem um engajamento gigante e ela faz isso porque outra pessoa já fez. E a partir disso se entra num debate sobre pais que não pagam pensão, sobre abandono parental. Isso força e faz um alerta, isso leva o debate para a sociedade, isso faz com que as pessoas pensem, poxa, eu achava que a vida deles era perfeita. Não é. Não é um universo em que a sua vida simplesmente está lá e você tem tudo. Mesmo pessoas ricas, bem-sucedidas, têm problemas. E o fato disso existir e elas próprias falarem disso, uma coisa muito importante, dominarem a narrativa, darem os seus pontos de vista, é muito importante. Mas aí eles têm um conteúdo pra engajar com isso que é meio que tipo cancelamento, né? Você vai lá, você vai expor alguém e aquela pessoa não tem autonomia. O argumento da autonomia da Lívia também tá tranquilo. Se a pessoa não tem autonomia, eles me falam assim, se a pessoa não tem autonomia porque ela vai ser cancelada. Pessoal, é muito improvável que alguém vá mentir na internet, só um idiota faria isso, dizendo o seu nome, assinando fatos, porque no final das contas você ainda tem sistema de justiça, difamação, calúnia. Então o impacto econômico disso é muito grande. Então é muito improvável que seja assim que esse debate está acontecendo. Onde esse debate está acontecendo é onde ele é mais relevante, para as pessoas que precisam e querem falar. Então se essas pessoas, elas sentem essa necessidade, muitas vezes elas não vêm numa zona de apoio, elas querem desabafar, encontrar o seu grupo ali, como foi o caso do Felca, alguém com antissocial, com transtornos, que começa a falar e começa a encontrar um grupo, e hoje é uma voz muito importante desse grupo, isso é importante para eles, porque vão se sentir bem, mas também para aqueles que não vivem naquela realidade. Algum ponto de informação? Jéssica, muito mais provável que, na verdade, se as pessoas sem voz que agora conseguem processar o chefe não conseguem competir porque os famosos estão tomando toda a atenção, porque os famosos ascendem aqui, as pessoas que não têm voz ficam mais sem voz ainda, né?
Não, na verdade não. É o contrário disso, eu já expliquei, mas se você quer saber de novo, eu te explico novamente. Isso é o oposto. Por quê? Porque hoje o algoritmo, se você olhar no TikTok, se você olhar nas redes sociais, a realidade é que a gente está tendo muito mais acesso a conteúdos de pessoas comuns. Por quê? Porque as pessoas estão buscando autenticidade, porque elas estão falando sobre problemas sérios. Então, quando a gente olha para isso, a chance daquele conteúdo começar a ser repassado, a pessoa simplesmente passar para outra, aquilo começar na empresa e de repente ir para além, chegar para a imprensa é muito maior. Até mesmo se um chefe for abusivo com você e de repente você posta isso na sua rede social, o pessoal do RH provavelmente que te acompanha tá lá vendo, vai te oferecer algum tipo de ajuda. Então até no micro eu ganho. Mas os famosos fazerem é importante para aquilo, não só é importante, mas vai acontecer, ele tá acontecendo, porque a ascensão é o grande ponto aqui. Então a gente normaliza isso. É muito difícil, Furtado, você fazer um vídeo de uma pessoa que te expõe, que te faz mal e todas essas outras questões. Então não ache que essa é uma decisão de ímpeto, como o Muri quer tratar. Não, é uma decisão que muitas vezes a pessoa faz por necessidade, mas também por uma escolha em relação a ter aquele canal. Vocês também ignoram bastante um argumento muito importante, que é a situação da autonomia. As pessoas são autônomas, elas escolhem levar aquela exposição para simplesmente aquilo importar para elas. Muitas das vezes os conteúdos também podem ser felizes. Pessoal, vamos lá. A felicidade importa muito. Conteúdos confessionais também incluem vídeos de aprovação em universidade, momentos do seu dia, conquistas de inspiração. Quando uma mulher preta fala que venceu e como venceu e por que venceu e fala do momento disso, ela também cria inspiração para outras e outras mulheres. Então a gente não tá falando só de conteúdos negativos, a gente também tá falando de confessões positivas que, embora talvez tenham um impacto menor nesse debate, rendem muito bem em termos de transformação social e até mesmo de engajar as pessoas a transformarem, buscarem novos meios, novas formas de vida e acreditarem em si mesmo. Para a internet deixar de ser um espaço frio, orgulhosamente, me oponho. Muito obrigado, deputado, pelo discurso. Agora, prosseguindo com o debate, gostaria de chamar a whip da proposição, que fica reconhecida pelo tempo de até 8 minutos. Rigi. Um segundinho. Começa em 20 segundos, só tô botando o cronômetro. Ok, todos me escutam bem? Conseguem confirmar para mim, por favor? Perfeitamente. Gente, antes de começar, também queria agradecer ao FMJ, ao Furtado, a todo mundo que entrou no campeonato. Muito obrigada pelo convite, pessoal da organização. Foi muito legal debater 2 campeonatos com vocês. Pena que o Bruno não vai poder assistir, mas um beijo para ele. Principalmente a Matheus, que tá comigo nos 2 campeonatos duplando. Você é maravilhoso. Vamos lá. Eu começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa Conteúdos Confessionais não expõe a verdade, expõe só as suas verdades sobre sua vida e sua realidade. Eles não representam uma ótica, eles representam uma ótica específica e direcional sobre sua própria realidade para capitalizar e capitalizar suas próprias narrativas, onde você escolhe até quem será o seu espectador e principalmente como você conta essa narrativa. A ascensão desse conteúdo, como já explicado pelo Furtado e pelo Lu, não tem um teor educativo, informativo ou algo que impacte de fato na realidade, na forma como a gente gera humanização e solidariedade. Na verdade, eles se alimentam de um ambiente hostil e impessoal e gera sempre um acirramento do conflito e um incentivo à invasão intra e interpessoal ao mesmo tempo. Eles também não são uma válvula de escape real. Talvez o primeiro vídeo convencional tenha sido um desabafo genuíno, mas a verdade é que desabafar é um pouco diferente de expor sua vida privada para os seus seguidores por like e engajamento em fatores específicos e conflitivos. Nas 2 esferas que há nesse debate, em ascender o conteúdo confessional como cultura que atinge eu e você, ou o conteúdo confessional como método de produção de conteúdo digital abstrato que atinge pessoas mais fortes ou mais famosas, oposições nunca conseguem provar como o mecanismo que eles têm no argumento deles sustenta para chegar no impacto. O mundo que oposições querem provar é um mundo onde você pode
pode desabafar mais em mais redes sociais, porque agora nessas redes sociais tem apoio e solidariedade. Isso é falso. A verdade é que esses conteúdos confessionais capitalizam em uma área da vida extremamente pessoal, e direta ou indiretamente. Aqui não é sobre compartilhar um vlog, ou compartilhar seus gostos, seus interesses, suas preferências ou suas narrativas de vida, de forma organizada, roteirizada e feita para expor um pedaço da sua vida. Não. É para capitalizar uma confissão. E o problema é que frequentemente essas confissões capitalizam suas vivências sem uma motivação genuína de que essa confissão seja bondosa ou útil. Na verdade, ela só tem um objetivo: contar uma narrativa que ela é sua sobre uma ótica que você acha que você está certo, ou que pelo menos você foi vitimizado, ou que você acha que é algo precisa ser exposto e direcionada. Por isso que é uma confissão. Primeiro, porque ela não tem nenhum compromisso. E isso tem alguns problemas centrais. 3 de fato. Primeiro, porque não tem nenhum compromisso com a verdade, só com a narrativa que a sua dor está claimando como certa. Segundo, porque isso cria, ainda que você conte a versão mais espacial possível da história, ou até uma versão que você esteja errado mesmo, uma história sobre o que você viu, o que é bem difícil você está abrindo sobre opiniões do que aconteceu para as outras pessoas. E na verdade, isso nem performa uma realidade sobre sua perspectiva. Na verdade, você está performando uma persona que conta uma história onde você é o protagonista e as outras pessoas têm um papel a cumprir, porque tudo nas redes sociais é falseado e até as mínimas partes que você tem da sua vida não são necessariamente para gerar engajamento natural, mas para gerar likes e seguidores. Mas terceiro, mais porque ainda no melhor cenário, isso se alimenta de uma válvula de escape extremamente perigosa, porque isso valida a narrativa própria daquelas pessoas, que é frequentemente pouco genuína, para além de ajudar nem um pouco num crescimento individual saudável sobre as perspectivas de relações de vida que você mesmo se mantém, tá? Se antes da ascensão do conteúdo confessional você se confidenciava com a sua mãe, com seu amigo, seu vizinho, e usava as redes sociais para postar foto na internet, contar uma história sobre seu namorado, ou no máximo emitir uma opinião sobre algo da sua vida, revelar, por exemplo, se você gosta mais de chá ou de café, não é isso que agora se tornou as redes sociais. Você agora usa as redes sociais para instrumentalizar narrativas. Só que agora as narrativas que você instrumentaliza não são com os seus vizinhos, são com pessoas que não se importam mais com você, com a verdade, ou na verdade agora eles se tornaram seus fãs, ou melhor, seus auditores. Isso em micro ou macropolo, tá? Eles não têm solidariedade e compaixão com você porque eles não têm um compromisso com a verdade. Eles nem te conhecem, na verdade. Eles querem criar tribunais que se alimentam de fofoca barata para criar um tipo de binômio de entretenimento que vende na internet, porque as pessoas gostam de se distanciar das perspectivas para capitalizar numa narrativa que se aumenta com gasolina. As narrativas confessionais tornam a internet mais colérica, mas isso não é exatamente positivo. Não é exatamente positivo. E justamente não é positivo porque não cria o mundo que oposições acham que querem. Solidariedade, compaixão, não criam com que as pessoas tenham uma aproximação real com as pessoas, e sim uma aproximação real com os lados da narrativa. Isso não é sobre que no nosso mundo existe só uma narrativa de perfeita e eles, na verdade, revelam a imperfeição de fato da internet. Não. Na verdade, no nosso mundo, você fala sobre você mesmo, você só não expõe a sua vida pessoal e instrumentaliza momentos da sua vida para gerar narrativa. Imperfeição ou perfeição exige dos dois lados. Você só instrumentaliza um tribunal da internet onde você se confessa e eles julgam quem tá certo e quem tá errado. Para eles, é legítimo que tenha pessoas na sociedade que possam revelar a verdade sobre suas próprias narrativas, mas isso não gera debate. Na verdade, isso gera vieses, onde existe uma predeterminação sobre o que é certo e sobre o que é errado. Essas redes de apoio também não são reais. Na verdade, elas criam vieses de confirmação sobre sua própria perspectiva, porque isso geraria um espaço de solidariedade. Quem são essas pessoas que te apoiam? E se elas te apoiam verdadeiramente, ou só te apoiam o que você acha e a sua opinião que se sustenta na sua narrativa e cria uma condição de microbolha. A escolha livre e autônoma, na verdade, não é uma escolha, porque, na verdade, a gente está alimentando um fenômeno incentivado por uma narrativa de hype e ascensão. Isso não cria ambientes saudáveis e as pessoas não estão fazendo isso porque elas querem, elas estão fazendo isso porque é incentivadas, o que cria ambientes tóxicos, porque principalmente gera assimetria de alcance e assimetria de poder, e essa disparidade de poder cria uma capilaridade narrativa que é muito menos responsável do que tem no nosso mundo. Alguns pontos centrais, tá? O terceiro justifica, mas ainda que ele se justifique, Ana Lívia, ele não justifica de verdade, porque ele se justifica a contraposição de uma narrativa que já existe, e mesmo essa narrativa confessional se alimenta, na verdade, da raiva, do desespero e da viralização. Vale mais o que vende mais, o que instrumentaliza mais, e se o conteúdo é confessional, ele não ascende, as pessoas elas são menos expostas, menos perseguidas, menos canceladas num tribunal da internet, e elas ainda podem usar a internet para contar sobre Bob Goods e sobre suas histórias de vida. O conteúdo confessional não gera verdade sobre você ou não gera uma particularidade. Na verdade, ele instrumentaliza narrativas sobre suas condições de vida. Esse é o ônus que oposições fazem um debate inteiro. Ok,
Ok, tanto tempo debatendo com a Jéssica e ela continua boa na melhor qualidade dela, que é o super impacto. Refutação aqui de algumas mentiras, tá? Primeiro, histórias sobre como você venceu na vida existem no meu mundo, no seu. Denúncias férias de investigação. O Felco, por exemplo, existiria no meu cenário, porque o conteúdo confessional não é a mesma coisa que conteúdo investigativo. Contar a história da sua vida privada não é investigar problemas das redes sociais, expor problemáticas sociais, como, por exemplo, a adultização. Esse debate não tem. Eu acho que caso da Jéssica e do pessoal, né? Ele tem uma análise falha, ele pede pra mesa fazer uma quantidade absurda de suposições hipotéticas, a hipótese de que uma pessoa aleatória que fala da sua vida ficar famosa, principalmente no mundo onde todo mundo tem isso, mas a segunda hipótese é que essas pessoas têm que fazer, na verdade, como o Felca faz, mas a terceira hipótese é que o Felca só ficaria famoso assim, e a quarta hipótese é que o outro famoso, o ator da Globo, não poderia fazer o que o Felca faz, ou que, por exemplo, o Felca faz só poderia fazer de forma mais formal e investigativa. Isso faz com que, inclusive, isso não é muito verdade, porque existem várias pessoas que são irrelevantes, que conseguem mover uma parcela grande de pessoas para ter um conflito com gente que a gente nem conhece. Esse debate é sobre uma ascensão que, obviamente, precisa acontecer quando essas pessoas menos famosas agem nisso e como isso afeta a realidade. Antes disso, ponto de informação. Cecília, o Muri primeiro diz pra gente que é pessoa comum que posta irracional. Vocês querem me falar que o No One vai postar pensando em monetizar, em ganhar narrativa. O caso de vocês não é tão contraditório. A gente não fala nada disso. A gente fala que as pessoas comuns são movidas pela irracionalidade e pela narrativa que sai sende e que existem pessoas específicas que fazem isso pra sua autopromoção. E ser irracional não torna você menos bondoso em fazer isso. Ainda sobre o viés da irracionalidade, você pode querer expor alguém movido pela raiva, ou movido pelo desgosto, ou movido pelo desespero. A narrativa instrumentaliza essas pessoas para gerar likes e exposição. A lógica da Jéssica é quanto mais a gente sem voz, que agora consegue processar o chefe, mais eles têm que competir atenção, menos chance de atingir o Felca, porque agora ninguém liga pra 10ª pessoa que eles viraram na última rodada do Insta falando sobre a vida dessas pessoas. Isso não é muito verdade mesmo. Esse debate não é sobre alcance ou sobre verdabilidade dos problemas sociais. É óbvio que no mundo em que essa narrativa não exista, você ainda pode fazer denúncias sérias e profissionais sobre as coisas da sua vida. É óbvio que no mundo em que isso não existe, a gente cria política pública de qualidade. A única coisa que a narrativa convencional gera no mundo é que, numa comparativa clara, a narrativa convencional, né, revela narrativas de podridão sobre suas próprias perspectivas enviesadas, onde você acha que é legítimo que tenham pessoas na sociedade que saibam sobre suas vidas, que não estão envolvidas na sua vida pessoal e capitalizam isso a partir disso. Muito orgulho em propor. Muito obrigado, deputado, pelo discurso. Para prosseguir com o nosso debate, gostaria de chamar agora o IP da oposição. Fica reconhecido pelo tempo de até 8 minutos. Rigi. Tá bom, só um segundinho, eu já começo a colocar o timer aqui. Estamos acompanhando? Oi. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. É óbvio que você pode fazer denúncias. É a última frase aí da Cecília. Mas isso não acontece porque no lado da casa deles você não tem tamanhos incentivos, por exemplo, não ter uma ascensão, não ser cu, não ser normalizado, fazer as denúncias. Não acontece, ônus lidem. Mas vamos lá. Juízes, esse debate se resume uma pergunta muito fundamental e é que tipo de mundo a gente quer? Que tipo de mundo digital, especialmente? Por quê? Porque é um debate sobre viés digital. O governo acaba oferecendo pra gente um mundo estéreo, onde, por muito medo de risco, as pessoas elas são incentivadas a sofrer em silêncio. É muito importante. No mundo onde a fofoca e a injustiça continua, as pessoas, mas as vítimas são, tipo, amordaçadas, não falam, não têm incentivos, não têm direito à resposta. É um mundo onde as pessoas retornam à tóxica perfeição no Instagram em 2015, onde só o que tava lá era fotos de pessoas muito bonitas, ou fotos de coisas muito legais, ou fotos de muitas viagens, mas não tinha nenhum construtivo para as pessoas. A gente da oposição, a gente muda isso, a gente oferece um mundo mais humano, ainda que perfeito, talvez em algumas instâncias, mas é um mundo onde a vulnerabilidade da criação solidariedade. Onde pessoas isoladas, elas encontram comunidades, encontram apoio. E o mais importante, um mundo onde pela primeira vez você pode ser o dono de sua própria história. E a gente prova que o poder de poder controlar a própria narrativa e de poder buscar justiça publicamente é um ganho de dignidade que supera e muito os riscos que apontados por governo. A gente humaniza as redes sociais, enquanto os governos, eles se aprisionam no passado. E por isso que a gente vai vencer. Vamos dar rapidinho entender o mundo deles. O mundo de governo é um mundo em que problemas psicológicos ainda continuam sendo marginalizados. Por quê? Porque redes sociais é o que vem normalizando isso. Antes, depressão é uma coisa de pessoa fraca. Antes, ansiedade era coisa de maluco. A gente muda isso no nosso lado da casa, a gente mostra pra vocês como isso vem por causa de uma normalização das denúncias. Antes, você sentia ansiedade por sofrer bullying e ninguém falava sobre isso na web. Você chorava no seu cantinho. No nosso lado da casa,
Você vê pessoas falando sobre as situações similares, você vê pessoas comentando, se sente mais empoderado quanto a isso. E até mais provável que você vai procurar ajuda com seu pai, com sua mãe, que você não procuraria no lado da casa de governo, porque você tem medo do estigma que circunda a sua situação. Em oposição, não, porque o estigma morre. Segundo, eles falam já no PM deles sobre redes sociais criarem uma rede de apoios mais íntimas. Isso é completamente falso no lado da casa deles, sobre eles terem uma rede de apoio mais íntima lá da casa deles. Isso é completamente falso. Por quê? Porque, novamente, no nosso lado da casa, o que a gente faz? A gente tem milhões de pessoas que não têm acesso a redes sociais no lado da casa deles. E no nosso lado da casa, você tem pessoas, então, que você tem acesso a redes sociais que não sofreriam mais em depressão em silêncio, que não têm amigos ou família lá da casa deles, que agora podem desabafar nas redes sociais. Para essa pessoa específica, a comunidade online, ela não é uma alternativa pior, é a única alternativa, senão ela não teria nada, ela estaria completamente à mercê. O benefício de dar apoio aqui não tem nenhum, não tem nada, é infinitamente mais importante de querer proteger o conforto de quem talvez já tenha uma rede de apoio, que é o que eles dizem. A nossa também temos outra métrica sobre pensamento quanto a isso, é uma questão de acessibilidade. Perceba que as nossas redes de apoio são imediatas e acessíveis muitas vezes. O governo, ele acaba oferecendo um ideal abstrato de amigo íntimos, que muitas vezes não acontece para a maioria das pessoas, no mundo desconexo de amizades, no mundo onde mais pessoas têm depressão, no mundo onde mais pessoas se dizem sozinhas, sem amigos, sem conexão, sem família. E a gente oferece ajuda real e imediata a essas pessoas. A certeza é que a gente tem acessibilidade no nosso benefício que supera todos os danos especulativos construídos por governo, porque eles nem conseguem provar nenhum contrafactual. E ademais, a gente realmente abre portas. Ademais, uma pergunta que se realmente eles abrem portas para pessoas marginalizadas que passam por dificuldades. A gente mostra para vocês que a gente cria conexões que são autênticas, que é porque você se relaciona com essa situação, se relaciona com a emoção, se relaciona com o que você passa. Talvez não seja aquela pessoa que está falando com você, não esteja abraçando ela, mas subconscientemente você acha, pô, eu passei por a mesma coisa que a pessoa está passando, então eu me sinto conexo. Você também acaba buscando pessoas que se parecem com você, pessoas normais. E, tipo, os famosos já encontram na grande mídia e você vê comentários, você vê as pessoas falando sobre isso, pessoas que talvez não sejam mais famosas, mas o vídeo que pequeno que viralizou porque o algoritmo viu que tava dando like, tava vendo view, jogou aquilo pra cima. Então, pô, o vídeo da pessoa que você nem conhecia, não era necessariamente famoso, ganhou milhões de views e agora se sente positivo. Terceiro, sobre o mundo deles, eles falam sobre da terceira pessoa aí que é vítima de tal coisa, porque ela não tava na parte que ela sofreu, sei lá, de tal trivela. Falar que meu chefe me assediou não gera tanto engajamento quanto falar que meu namorado, maluco psicopata, terminou comigo. É que tem um sopesamento claro de números nesse métrica. Perceba que expor esses abusadores vale a pena, mesmo que talvez algumas pessoas não tão culpadas sejam expostas de modo errôneo na internet. Por quê? Porque a maioria dos abusos acabam sendo reais, acabam sendo realistas. E não são nem perto de 10% das pessoas que acabam todo dia mentindo na internet, falando que, pô, tal XYZ pessoa fez coisa de errada. E quando é mentira, muitas vezes essa pessoa é exposta. Por quê? Porque a gente vive num mundo em que informação flui que nem um foguete. 10 dias, 2 dias até você vai ficar sabendo que tal pessoa mentiu. E perceba, também é muito difícil no lado da casa deles que as pessoas elas vêm falar de abuso. Não é como se todo mundo fosse agora usar de abuso pro target de alguém, pra jogar alguém na vala, pra falar coisas erradas. Então, tipo, a gente tem o nosso lado da casa estupro sendo contados nas redes sociais por causa dessa ascensão, enquanto no lado da casa deles não, e mesmo talvez um caso seja errôneo, provavelmente vão descobrir se esse caso é mentira, porque a outra pessoa vai falar do caso dela, o caso do lado da casa dela, então esse argumento deles morre. E mesmo, perceba uma coisa muito importante, se a pessoa tá puramente fazendo de uma difamação do outro, sem razão, porque ela quer, isso é um crime, gente. Isso é crime de calúnia e difamação. Gente, o que o governo tá escrevendo pra vocês é um mundo absurdo, em que as pessoas saem por aí cometendo calúnia e difamação. Passe-me, se esse mundo fosse verdade, a gente teria um overload do sistema jurídico. E percebam, isso obviamente não é verdade, você vê isso no dia a dia, porque o que o governo descreve é um mundo sensacionalista. O governo quer proteger, então, um confronto de um terceiro, o chefe assediador, o ex-parceiro abusivo, acima do próprio direito da justiça da vítima. E percebam, a gente vive num mundo que a justiça é uma das coisas mais importantes. Eles quebram a moral, eles invertem a moral. O direito de uma vítima, de abuso, de expor sua história e buscar a justiça pública é muito mais importante de qualquer direito do agressor de não ser exposto. O nosso mecanismo é um ferramenta para sem voz, é o dano à reputação e mais de quem cometeu injustiça. E não é algo a ser lamentado, é algo a ser celebrado. A gente tem justiça. E também tem uma mitigação do lado da casa deles. Se o governo exagera também o problema da monetização, falando que todo mundo vai criar histórias para monetizar. A maioria das pessoas postam vídeos confessionais, não ficam ricos com isso. Quem fica rico é divulgando triguinho, gente. Quem fica rico fazendo dancinha no TikTok. As pessoas que fazem isso por uma necessidade de conexão humana, porque tá desesperado, não sabe mais com quem falar. O argumento de governo, ele se aplica a uma minoria, talvez, de grandes influenciadores que lucram com isso. E lucram muito pouco, enquanto no nosso benefício de solidariedade se aplica a milhões de pessoas que não têm esse apoio. O nosso impacto é mais amplo, mais provado, mais realista. Eles também falam algumas coisas no começo, eles falam sobre arrependimento a longo prazo, rabo de olho, registros permanentes que podem afetar a pessoa no futuro. Gente, pessoas têm agência de escolha, a gente tem um princípio de autonomia, as pessoas valorizam poder fazer isso, mesmo se cometem erros. A gente tem que respeitar a autonomia das pessoas para contar histórias, lamentar as tendências. E o que eles fazem é um ato basicamente paternalista, que trata pessoas como burrinhos incapazes de criar conteúdos sem se cometerem erros. Eles tornam essas pessoas vítimas incapazes da sua própria agência. Gente, no Nepal, um governo recentemente caiu porque a agência foi negada às pessoas. A autonomia de poder falar nas redes sociais, a liberdade de se comunicar nas redes sociais foi bloqueada pelo governo. A gente valoriza isso. No modo que eles falam que, pô, essas pessoas não deviam ter, talvez a gente agir sobre isso, é completamente irracional. Antes de eu continuar, algum pai?
Cara, concordo com você. Eu acho que a vítima deveria falar muito, sim, em grupos institucionais que têm recurso, interesse e até objetivo de proteger essas pessoas. Me dá 2 motivos pra essa alternativa ser pior do que a sua. Me dá 2 motivos porque as pessoas vão falar no seu lado da casa. Você não provou nenhuma razão porque as pessoas vão falar. Eu já mostrei por quê, porque no nosso lado da casa a gente tem incentivo pra pessoa quebrar o estigma e procurar alguém que vai apoiar ela. Então, mesmo seu argumento de, pô, a gente vai ter uma instituição que vai ajudar a pessoa, só funciona no nosso lado da casa. Porque ao menos ela quebra aquele stepping stone pra falar, pô, talvez eu tenha ansiedade, então talvez eu vou procurar um médico do seu lado da casa. As pessoas não fazem isso. Então vamos também ser incrivelmente generosos com o governo. Vamos assumir, então, por um instante, que eles estão 100% certos em tudo que eles falaram. Vamos assumir que assim, então, essa capitalização da vulnerabilidade. E eu percebo ainda uma coisa, a gente ainda ganha esse debate. Por quê? Porque toda essa capitalização que eles falam durante todos os discursos é precisamente o motor que torna a denúncia e a quebra desses estigmas um fenômeno em massa e positivo. No mundo deles, uma denúncia é um ato isolado de coragem que não perpetua a longo prazo e não torna mudanças relevantes. Nosso, ele se torna um movimento. Pense em como a cultura funciona, por exemplo. O que torna um assunto relevante? O que torna e tipo, tira a marginalidade, um ponto da marginalidade e coloca no centro das discussões. Muitas vezes é o fato que as pessoas veem isso como relevante, como cool. E isso se torna uma tendência no nosso lado da casa, porque ele é amplificado pelas grandes alcances do algoritmo, etc. Então, quando qualquer criador, quando qualquer pessoa, com algo, sei lá, não precisa ter muitos seguidores, cria um conteúdo, ele faz um vídeo confessional, ele não está só desabafando, ele está usando, então, toda essa capacidade que ele tem de denunciar para sinalizar milhões de pessoas jovens que é bom, é positivo ser vulnerável, é aceitável ser vulnerável, que é confortável você falar sobre abuso, que é cool não ser perfeito, que é cool sofrer coisas. Essa capitalização que o governo tanto teme é o que até, em certo ponto, financia a normalização. É o que permite que a mensagem, você não está sozinho, sai de um pequeno círculo de apoio e vai para a tela de todos os celulares do país. Até mesmo se você fosse uma pessoa muito famosa que tenta captar parte disso, você vai fazer com que seus pessoas que estão escutando o seu conteúdo se capitalizem, entendam sobre o problema, entendam sobre abuso, ansiedade, estupro, qualquer outras coisas que eles não conseguem nos dar nenhum mecanismo para isso. Então, no final do dia, o governo nos oferece pra gente um mundo onde a coragem é solitária, é silencioso, com medo de ser explorado. A gente muda o mundo. Eles dão muito orgulho em me apoio. Muito obrigado, deputado, pelo discurso. Agora, para fechar os últimos discursos do nosso debate, gostaria de chamar Reply da oposição, fica reconhecida pelo tempo de até 4 minutos, sem pontos de informação. Começa em instantes. Painel, a primeira coisa que eu preciso ressaltar nesse debate é a ausência de lógica seguida por parte da proposição. A proposição dá 3 tiros, cada uma em uma direção, não provando seus argumentos, não completando e vindo com um monte de indagações e lógicas que não estão claramente estabelecidas nesse debate. O maior exemplo disso é como no Muri, o sujeito é um tadinho, a gente ainda pergunta dos famosos, não, ele não sabe, é no ímpeto, é na raiva, e depois vem uma lógica totalmente contraditória a isso, que é intencional, é like, é dinheiro, é um conteúdo monetizado sem nunca me explicar quais seriam os incentivos dessa pessoa em termos de vou fazer um conteúdo sobre racismo e de repente vou ficar rico. Não, não funciona assim, as pessoas sabem. Eles ignoram totalmente que se expor, principalmente nesses conteúdos, é muito difícil e que também pode ter um backlash, como eles mesmos ressaltam no discurso do Muri. Então o discurso é cheio, recheado de contradições lógicas dentro de vários pontos. Tá, a gente precisa entender que tem vários clashes. Quem que é o sujeito que faz isso? A proposição diz que ele é ruim, que ele quer ganhar dinheiro. Eles ignoram que se essa pessoa for pega mentindo, que é bem provável, tendo em vista que ela vai fazer vários e vários conteúdos confessionais na lógica deles, existe um custo reputacional, existem problemas jurídicos, existem multas milionárias, existem grandes problemas, então isso é extremamente improvável. Para eles vencerem esse debate, eles precisariam que todas as pessoas que fazem isso fossem ruins e mais, que os conteúdos mais relevantes disso fossem de pessoas ruins. Então não entendo porque alguém vai expor o namorado sem razão nenhuma, pensando, nossa, eu vou ficar famoso com esse conteúdo específico. Na maioria das vezes, esses casos, se eles acontecerem, eles são a exceção. Tá, e eles não mostram como isso não acontece no mundo deles também, porque existem outras formas de fazer isso, passar uma fofoca, fazer meio silencioso. A oposição não, a oposição interage com os vários agentes, sejam os famosos, sejam os sujeitos diversos, sejam os conteúdos diversos, enquanto eles ficam focados só no exposed, sem pensar que o exposed ocorre de outra forma. Então, se no final do dia a gente tá falando de modificação social, que é o que eles estão falando, então agora o Furtado vem com um modelo num ponto de informação para o
da oposição que, mas institucional é melhor. Veja que essa não é uma moção que eles têm feito para falar, vai ser institucional. O que a gente está falando é que é muito mais provável, e eu mesmo provo isso no meu argumento, que as pessoas busquem caminhos institucionais ou que a própria instituição ganhe ciência e tome medidas para não ser cancelada de fato quando aquelas pessoas estão fazendo essas denúncias e quando elas estão dentro desses espaços, atraindo a atenção da mídia, dos políticos, de várias outras fortes, como a própria empresa, pais, tantos outros. Por que as pessoas não fazem isso no mundo deles? Porque é muito mais difícil falar, às vezes, cara a cara com quem se conhece, porque elas têm vergonha, porque elas sentem culpa, porque elas não acham que o cara lá do topo vai cair porque ela disse algo. Então, no final das contas, a mudança no longo prazo, o trickle down que isso dá em outros efeitos e cadeias de modificações sociais, tá totalmente, mas não tá pouco não, tá totalmente no caso de oposição. Um outro ponto é que a gente precisa entender onde esse debate mais importa. São essas exceções que estão mentindo ou é recentemente o vídeo que viralizou de uma mãe comum falando da deficiência de seu filho? Ela não gravou esse conteúdo pensando em dinheiro, ela fez um desabafo e encontrou uma comunidade. E ela fez isso porque ela já deve ter consumido isso em algum momento de outra mãe. A partir disso, eles criam cadeias de fala, de desabafo, onde eles são aptos a viralizar e a terem apoio de grupos diversos e a transformarem isso em pauta. A realidade é que no mundo de oposição, aqueles que não tinham voz têm uma voz real delas e que eles têm dominância. Eles têm a chance de denunciar, conscientizar e desabafar. É uma pessoa que descobre endometriose muito cedo e faz um vídeo sobre isso que vai engajar com câncer de colo de útero, como que isso recebe na sua vida. Então eles acham comunidade, espaço na mídia. Isso é muito importante, porque as pessoas precisam parar de fingir que a vida é perfeita. Então quando elas mostram a realidade, a autenticidade nas redes sociais, elas criam um ambiente menos tóxico, mais saudável e onde pessoas que precisam de ajuda muitas vezes vão ser aptas a achar ajuda. Por fim, tem essa questão dos cancelados, né, que é mais ou menos o caso dele. Fico pensando de onde que eles tiraram isso, né? Eles estão ignorando totalmente que pode ter exposed não confessional, que é quando uma outra pessoa faz fofoca, que a outra pessoa faz esse conteúdo. E se essas pessoas são tão ruins assim como eles estão dizendo, elas podem simplesmente repassar isso, repassar uma história, viralizar por outra pessoa falando. Elas não se responsabilizam. Tem muita gente que mente no WhatsApp, mas nunca faria um vídeo porque não se responsabilizaria a sofrer as represálias da justiça que isso acarra. Por todos os motivos, oposição, 100%. Muito obrigado, deputado, pelo discurso. E agora, para encerrar nosso debate, gostaria de chamar o reply da proposição. Fica reconhecido pelo tempo de até 4 minutos, sem pontos de informação. Virgem. Vamos lá. Reset. Vamos lá. 3, 2, 1. Mesa, eu quero dar parabéns para mim mesmo, porque o meu discurso passou intacto. Tem um silêncio sobre o terceiro vulnerável e a autonomia dessa pessoa em todos os discursos da oposição. A Jéssica usa diversos minutos para reforçar o ponto da Lívia, que é que o criador do vídeo está exercendo uma autonomia. Sure, é verdade que ele está. A injustiça do debate está no fato de o terceiro, no mundo onde isso acendeu cada vez mais e mais gente faz isso, está exposto a mais e mais nichos, e mais ataques vêm de qualquer lugar inimaginável, não consegue exercer essa autonomia. São dois agentes morais com o mesmo God-given right de usar a autonomia deles, e a Jéssica escolheu arbitrariamente um. E particularmente ela escolhe a Virgínia ali postando stories. Existe um ponto comparativo de contradição que precisa ser resolvido. A claim aqui, é porque a Jéssica não ouviu, né? A Lívia faz uma concessão de que isso vai ser algoritmizado, e eu digo que mesmo se não fosse, porque é o pior cenário para eles, o Instagram ainda tem 1 milhão de mecanismos para prender sua atenção e a atenção de um microgrupo social que você está dominando. O que eu quero fechar nessa comparativa é que o caso de oposições precisa de muitas hipóteses sendo completadas pela mesa, a exclusividade do meio de atenção de famosos benevolentes, a vontade dos famosos de serem benevolentes em primeiro lugar, eles ignoram que os famosos malevolentes com as mesmas ferramentas que a oposição entrega para eles existe. O nosso caso precisa de uma pessoa que se acha certa na maioria das situações, comunicando absurdos para um grupo de gente que gosta dela e tende a digerir essa informação da forma mais acrítica possível e formar uma opinião sobre outro ser humano baseado no que uma pessoa que está usando uma ferramenta viciada por todos os motivos que foram falados, está usando. Essa uma pessoa acende, você tem esse fenômeno repetido, beleza. Você tem o FEL, que é o nosso gigante gentil, você tem 1 milhão de pessoas frustradas marcando pessoas em grupos sociais inteiros porque elas querem ser validadas pelos amigos delas. O comparativo aqui não é se pode ou não pode desabafar online, mas se a ascensão do confessional como uma cultura, ou seja, um formato dominante de engajamento, melhora o mundo mais do que ele piora, quando o custo central recai sobre os terceiros não consentidos. O governo constrói esse comparativo por princípios e mecanismos, né? A oposição responde com humanização, autonomia e denúncia. Mas principalmente que isso dá vontade de falar. Porra, eu acho que o problema que te dá vontade de falar é o problema.
Mas me parece muito contraintuitivo também que a maioria das pessoas que sofrem o que a oposição falou, assédio, violência, abuso, são pouco dispostas a botar a cara ali. Eu tenho alternativas melhores, que inclusive capilarizaram grupos e movimentos sociais. Novamente, uma parte do discurso que a Jéssica não ouviu, porque isso foi falado durante o adjunto, não durante o plano de formação. Mas eu tenho esses grupos, eu tenho essas alternativas, e eu acho que num mundo onde a ascensão acontece, e ela acontece porque os meios tradicionais, como por exemplo os fóruns de justiça, etc., são insuficientes, também no nosso mundo esses fóruns são insuficientes. Então a ascensão tem que acontecer de outro jeito. Outra ascensão tem que acontecer para suplantar essa insuficiência. Eu acho que acontece são que esses grupos, essas instituições entram no lugar. Qual foi a melhor métrica analisada no debate? A proteção contra o dano. O governo mostrou que existe uma transformação de percepções arbitrárias em rótulos amplificados, tipo prints, cortes, uploads, PDF sobre a verdade sobre alguma coisa, e o terceiro, parceiro, colega, filho, não consegue desfazer. E o efeito aqui é que mesmo que o emissor se arrependa, o conteúdo vai ficar replicável para sempre. A Jéssica Spantari, ali no reply, ela fala que a gente não dá os incentivos a gente triste, querendo amigo e querendo uma rede de apoio. Inclusive, as pessoas contam a sua versão dos fatos para os amigos o tempo todo, esperando a criticidade, porque, como eu falei, na verdade, a criticidade é um sinal e um signo de apoio e de amizade. A oposição fala de benefício muito difuso, né? Empatia, solidariedade, inspirar, só que todos são reversíveis e todos são substituíveis por canais menos lesivos, tipo redes privadas, grupos, denúncia séria. Como o único efeito estruturalmente irreversível está no lado do dano dos terceiros, o governo vence nessa métrica também. Vamos sopesar o princípio da autonomia. A oposição arma o princípio deles em liberdade para falar de si e humanização da vida perfeita. O governo aceita o valor da autonomia do emissor, mas sustenta que a autonomia de A não autoriza instrumentalizar a autonomia de B. A oposição ali não desloca esse núcleo logicamente, eles falam do benefício de parecer humano, só que no caso do governo é sobre quem não escolheu o palco e no comparativo os direitos negativos, ou seja, não ser transformado num personagem público, tem prioridade sobre a conveniência expressiva do emissor. Aqui a balança pende para o governo comparativamente também. Mas a gente tem um clash aqui sobre a denúncia também, né? O que a oposição fala aqui? A ascensão legitima denunciar, a imprensa e a política respondem, o governo já admitiu que tem contexto legítimo de exposição, assédio, corrupção, quando as outras vias falharam, mas compara os meios, né? É muito possível ser público sobre o processo sem converter os terceiros em insumo de entretenimento como regra social. Além disso, os benefícios que a oposição quer ali, atenção, pauta, redução de estigma, todos eles existem nos canais alternativos, tipo coletivo, imprensa, jurídico, grupo fechado, enquanto o custo característico do confessional só existe com ascensão. No comparativo de exclusividade dos efeitos, o governo ganha. Eu acho que mesmo, enfim, a característica clara de falta de análise é quantas hipóteses o time te obriga a fazer em deliberação, né? Então aqui algumas. Primeiro, que as pessoas estão imaginando que falar mal das pessoas vai te dar um processo de calúnia, embora eu entenda que esse argumento tenha sido feito na oposição, né? Dois, que todo mundo que está contando uma mentira acha que isso é uma mentira e não só a versão meio bonitinha dos fatos contados pra gente, que não tem incentivo para ser um detetive e ir atrás da verdade. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado, pelo discurso. Muito obrigado a todos pelo debate. Eu vou parar de gravar nesse exato momento, mas é isso. Obrigado por toda a participação de todos.